Olá, é uma alegria, é um prazer poder estar de novo com você aqui no nosso programa Café e Fé. O nosso objetivo é proclamar a boa nova do Evangelho, as boas notícias do Evangelho, das riquezas insondáveis de Cristo. Aqui nós nos empolgamos em poder anunciar esse Evangelho ao maior número de pessoas possível. E os links estão aí na tela, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Nós temos colocado aí sempre essa expectativa em você como um ajudante, como um aliado, como um parceiro na divulgação desse programa para outras pessoas, para que outros conheçam o programa e conheçam também a mensagem. Nós contamos com você na trincheira da oração. As lutas são grandes, nós enfrentamos todo o tempo, lutas espirituais, lutas físicas, e você pode nos ajudar muito. A intercessão não é muito contabilizada, mas ela é de uma importância vital. E também você pode nos ajudar contribuindo, porque esse programa ele tem custos, né? Ele tem para produção e para divulgação. Então, se você acha que é válido, e se for da vontade do Senhor, nos ajude nessa contribuição. Nós vamos para um pequeno devocional aí, e já a gente está voltando. Bom dia, graça e paz. Nosso devocional hoje, nós vamos falar um pouco sobre, preste muita atenção, o único batismo que salva. Qual é o único batismo que salva? É sobre isso que eu queria tratar hoje com os irmãos. Hoje no meio evangélico, infelizmente, há uma confusão sobre esse assunto, o batismo. Muitos até munidos com a palavra de Deus na mão, eles defendem que o batismo nas águas pode salvar uma pessoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, primeiro ponto, se o batismo nas águas tivesse o poder de salvar uma pessoa, por que Jesus teria morrido na cruz? Se eu, por meio de um ritual chamado batismo nas águas, pudesse ser salvo, eu creio que Jesus Cristo e a obra dele na cruz teria sido algo completamente vão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas também defendem que o novo nascimento, ele tem a ver com batismo nas águas. Até usam aquele texto de João, capítulo 3, quando Jesus, naquela conversa com Nicodemos, Jesus diz assim, em verdade vos digo, João 3,5, depois você confira aí na sua Bíblia, na sua casa. Em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é biblicamente nascer da água? Que aqui as pessoas falam, você está vendo? É o batismo nas águas que salva. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. A palavra de Deus mostra que água na Bíblia é símbolo da palavra. Jesus disse que aquele que crê que do seu interior ia fluir rios de água viva. Paulo diz que nós somos santificados pela lavagem da água pela palavra. Então, esse texto aqui ele pode ser traduzido, aquele que não nascer da palavra e do Espírito. A palavra de Deus que tem o poder de gerar vida no nosso espírito.
E quando nós pegamos o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai dizer, ou porventura não sabeis ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Presta atenção que esse é o batismo que salva. O batismo não nas águas, mas o batismo da nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. E Paulo prossegue no versículo 4 dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus queridos, o único batismo que salva é o batismo da nossa morte em Cristo Jesus. Fique agora com a meditação do pastor Glênio. Graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Algumas pessoas querem saber o que significa este laço do passarinheiro. O Salmo 91, que é um salmo, provavelmente, com muita certeza, um salmo de Moisés, e que ele escreveu tratando de alguns aspectos muito importantes para a vida espiritual. Ele diz o que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E ele diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele, isto é, o Altíssimo, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Moisés está aqui falando de algo que prende, laço do passarinheiro. Precisamos de luz para ver as realidades espirituais que estão além da letra. Precisamos ver a libertação do laço do passarinheiro, da arapuca do caçador, daquele que nos quer prisioneiros, né? Prisão da alma, dos laços da alma, a alma cativa, a alma prisioneira. O Salmo 124, verso 7, ele diz, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Existe muito tipo de aprisionamento das pessoas. A gente só consta mais a prisão física com grilhões, com grades de ferro, mas há muitas formas de prisão. E o salmista está falando aqui que a nossa alma ela foi desprendida desses laços do passarinheiro. O laço do caçador, o caçador das almas, que começa ali no livro de Gênesis, no capítulo 10, com o nome de Nimrod, que é uma espécie de figura histórica muito significativa. E ele trabalha com
algumas realidades aqui que a gente pode dizer. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Siná. Estas palavras aqui parece que são ditas aleatoriamente, referindo-se a algumas cidades. Babel é uma confusão por mistura. Erech significa longo. Então, uma confusão longa. Acade é uma palavra que quer dizer sutil. Há uma confusão por mistura longa e sutil até a fortaleza de Anu, a fortaleza das trevas, a fortaleza da escuridão, a fortaleza do Anubis, o deus das trevas, na terra de Sineá ou na Babilônia, no sistema babilônico. Esta é uma prisão das almas que vem através de conceitos, preconceitos, vem através de ideologias, de implantes políticos, filosóficos, e que acabam seduzindo as pessoas e aprisionando as pessoas nos partidos, nos agrupamentos, nas religiões, em tantas formas de cadeias que aprisionam e que mantêm as pessoas, de fato, escravas de ideologias. Então, quando o Moisés fala do laço do passarinheiro, ele está falando de vários tipos de prisão que nós somos tomados. Quantas pessoas são presas de ideologias filosóficas? Quantas pessoas são presas de ideologias políticas? Quantas pessoas são presas de doutrinas religiosas e estão escravizadas e com medo e presas? E agora nós precisamos ser libertos dos laços, livres das trevas, livres da ignorância, livres daquilo que nos aprisiona. O profeta Isaías, ele fala, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Verão as palavras do livro, as palavras do livro que apontam para aquele que nos liberta de verdade. Porque Jesus disse, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, há um aprisionamento, há uma cadeia, há uma cafua, há um lugar de prisão para as pessoas. E a única maneira de sermos livres das trevas é conhecendo a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é quem segue a Igreja Batista, ou a Igreja Católica, ou a Igreja esta, ou a Igreja aquela, mas quem segue a Jesus Cristo, a luz do mundo. Este não vai andar em trevas. Libertação do laço do passarinheiro é a libertação da ignorância pelo conhecimento da verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele nos diz em João capítulo 8, verso 31, 32, ele disse aos judeus que haviam acreditado nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Um sujeito
que se apoia na casa do Pinóquio, na casa da mentira, esse sujeito nunca vai ser liberto, porque a mentira não liberta ninguém, ela escraviza. Mas, e Jesus disse a verdade, e a verdade em Jesus, ela nos traz a libertação. O laço do passarinheiro, tanto na escuridão das trevas, da mentira, elas nos conduzem a uma prisão perpétua, a uma cadeia que você não pode destruí-la. E o projeto de Deus é, de fato, nos tirar do laço do passarinheiro, dessa arapuca que está prendendo tanta gente que vive uma vida de gemidos, uma vida de reclamação, uma vida sem sentido. Espera um pouquinho aí, que eu quero voltar para a gente continuar falando o que é este laço do passarinheiro. Já, já. Então, livres das trevas, livres da ignorância, livres da incredulidade. Nós nascemos nesse mundo incrédulos. Não existe ninguém que nasça crente. A criança, ela não tem, a crença não é inata no ser humano. É só pelo conhecimento que nós nos tornamos, conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento do Senhor, é que nós podemos ser transformados ou ser feitos em crentes ou confiantes. Jesus disse o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres da incredulidade. A incredulidade é uma forma de aprisionamento, de limitação. Nós vivemos em 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Essa é a nossa realidade tridimensional. Mas só existem 3 dimensões? Não. Mas a quarta, a quinta, a sexta e hoje alguns cientistas falando em cerca de 500 dimensões, eu nem posso imaginar. Matematicamente, eles fazem cálculos para tal, dimensões que transcendem a minha capacidade de compreensão. E Jesus está falando de uma libertação, de um laço do passarinheiro, da limitação de Deus. Eu vejo neste copo, eu vejo aqui uma ordem, um equilíbrio, tanto na sua forma como no seu material, que me levam para uma fábrica, para alguém que projetou, para alguém que... E quando eu olho para esse universo, eu tenho... A minha capacidade limitada tem que chegar a uma conclusão de que existe alguém por trás de tudo isso. Mas o laço do passarinheiro, ele prende a pessoa não só no conhecimento, mas também na incredulidade, de tal modo que ele não pode admitir que haja um Deus por trás disso. Mas esse Jesus que veio nos libertar, ele nos livra não só da incredulidade, mas ele nos livra do pecado e da morte.
Paulo escrevendo sua carta aos crentes, aos romanos, ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que eu não vou morrer? Sim, eu vou morrer, mas pelo conhecimento das Escrituras, a morte não vai ser o ponto final, porque para mim, que creio no Senhor Jesus Cristo, vai ter uma ressurreição. Isso aqui não é, pronto, morreu, acabou. A minha história não vai acabar no aqui jaz de uma lápide. A minha história não vai acabar no morreu, pronto. Não. A minha história é uma história que não tem fim, porque quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa vida é uma vida eterna. Então, ele nos livra do poder do pecado e da morte. Outra coisa que está inserido nessa quebrar o laço do passarinheiro é livres do medo do diabo. É uma turma enorme de gente que vive nesse mundo com paura crônica do medo do diabo. E nós lemos em Hebreus, no capítulo 2, o escritor diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, isto é, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, a morte de Jesus, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, falando livramento, todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Tem uma gama, uma multidão enorme de gente apavorada, com medo da morte, com medo do poder do inimigo que tem o controle da morte. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Quando Jesus foi para aquela cruz e foi picado pela morte, ela não sabia, e nem as forças das trevas sabiam, que ao vencê-lo ali na cruz, eles estavam de fato sendo derrotados. Porque quando ele ressuscitou dos mortos, o apóstolo Paulo vai gritar lá na frente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? E a força do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres do laço do passarinheiro. Nós somos livres da soberba. O Salmo 19, o versículo 13, que é uma coisa terrível, que ele vai descrevendo aqui antes, ele diz assim: quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me, liberta-me das que me são ocultas e também da soberba. Guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. A libertação do laço do passarinheiro, da soberba que aprisiona a nossa mente, livre das grandes transgressões. O Senhor Jesus Cristo realizou uma obra, meu querido e minha querida, capaz de nos alforriar e nos tornar libertos deste laço do passarinheiro que quer que nós sejamos escravos da culpa, escravo da vergonha, escravos do pecado. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós fomos libertos. Ele nos liberta. E também ele vai dizer que nós somos libertos do desespero da ansiedade. Olha só, olha que coisa mais linda. O profeta Zacarias, no capítulo 9, os versos 11 e 12,
ele vai dizer o seguinte: quanto a ti, Sião, quanto a ti, cidade de Jerusalém, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituí em dobro. Estes presos da esperança são aqueles que estão dominados pela ansiedade. Esta é uma cadeia desgraçada. Quanta gente que vive aqui neste mundo vive medrosa, com paura do futuro, com uma espécie de grade na sua frente, com medo com o que vai acontecer de mim. E ele está falando aqui de algo de libertação, tirando os cativos da cova em que não havia água. A figura aqui é um lugar seco, onde não há a vida da plenitude de Cristo. Livres, nós fomos libertos do laço do passarinheiro. Nós fomos libertos para a liberdade. Paulo vai dizer isso em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, na liberdade. Nós fomos libertos para vivermos como homens livres, ressurretos dentre os mortos, para que nós vivamos de fato para a glória de Deus. Para a liberdade foi que Cristo permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a qualquer jugo de escravidão. Meus queridos, o que são os laços do passarinheiro? Nós temos laços de preconceitos culturais, nós temos laços de conceitos pessoais, nós temos laços de opiniões dos outros. Muitos estão presos, estão aprisionados por essas armaduras, por essas armadilhas da iniquidade. O que é um laço do passarinheiro? É tudo que faz de você um fantoche dos sistemas, das emoções, dos conceitos, dos preconceitos, e não uma liberdade para viver na dependência do amor de Deus. Que Deus nos conceda a graça de sermos livres de tudo que nos aprisiona. E eu só encontro um lugar, é em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Onde é que você está vivendo? Na cadeia do passarinheiro ou na casa de Abba, na casa de Deus, na casa do Pai, com a liberdade dos filhos de Deus? Pense nisso, considere isso e receba aqui também o abraço, aquele nosso abraço de coração para coração. Até a próxima.